Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Hoje falaremos o capítulo 16 do canto 10 do Srimad Bhagavatam, intitulado Krishna castiga a serpente Kaliya. Então, esse passatempo é muito famoso e vamos fazer o resumo desse capítulo que descreve, o passatempo em que o Senhor Sri Krishna subjuga a serpente Kaliya dentro do lago adjacente ao rio Jamuna e concede misericórdia a Kaliya em resposta às preces de suas esposas, as Naga Patnis. Para recuperar a pureza das águas do Jamuna, que haviam sido contaminadas pelo veneno de Kaliya, o Senhor Krishna subiu numa árvore kadamba à beira do rio e pulou na água. Ele então começou a brincar destemidamente na água como um elefante louco. Kaliya, a serpente, não podia tolerar o fato de Krishna ter invadido sua residência e por isso logo veio até o Senhor e picou-lhe o peito. Ao verem isto, os amigos de Krishna caíram ao chão inconscientes. Naquele momento, toda a sorte de maus agouros ocorreram em Vraja, tais como tremores de terra, estrelas cadentes e tremor dos membros esquerdos de várias criaturas. Os residentes de Vrindavana pensaram: hoje Krishna foi à floresta sem Balarama. Logo não sabemos que grande desgraça pode tê-lo acometido. Pensando dessa maneira, eles seguiram a trilha das pegadas de Krishna até a beira do Jamuna. Dentro da água do lago adjacente ao rio, eles viram o Senhor Krishna, a própria essência de suas vidas, enroscado na cauda anelada de uma serpente negra. Os residentes pensaram que os três mundos tinham ficado vazios e preparam-se todos para entrar na água. Mas o Senhor Balarama, conhecendo bem o poder de Krishna, impediu-os. Então, o Senhor Krishna, vendo quão perturbados estavam seus amigos e parentes, expandiu grandemente seu corpo e obrigou a serpente a afrouxar seus anéis apertados e soltá-lo. Em seguida, o Senhor começou a brincar de dançar sobre os capelos da serpente. Por meio desta dança maravilhosa e turbulenta, o Senhor Krishna pisoteou os 1000 cabelos da serpente até que seu corpo enfraqueceu. Vomitando sangue, Kaliya, enfim, compreendeu que Krishna era a personalidade primordial, o Senhor Narayana, o mestre espiritual de todas as criaturas móveis e inertes, e refugiou-se nele. Ao verem enorme exaustão de Kaliya, suas esposas, as Nagapatnis, prostaram-se aos pés de lótus do Senhor Krishna. Então, ofereceram-lhe várias orações, na esperança de conseguir a liberdade de seu marido, dizendo: é muito apropriado o fato de terdes trazido nosso cruel marido a esta condição. Na verdade, em virtude de vossa ira, ele obteve grande benefício.
Que piedade Kalia deve ter acumulado em suas vidas anteriores. Hoje ele teve sobre a cabeça a poeira dos pés de lótus da personalidade de Deus, algo que até a mãe do universo, a deusa Lakshmi, tem dificuldade em obter. Por favor, tende a bondade de perdoar a ofensa que Kalia cometeu devido à ignorância e permite-lhe viver. Satisfeito com as orações das Nagapatnis, Krishna soltou Kalia, que aos poucos recuperou seus poderes sensoriais e vitais. A seguir, Kalia, com a voz aflita, reconheceu a ofensa que cometera e, por fim, ofereceu a Krishna muitas orações e disse que estava pronto a aceitar sua ordem. Krishna mandou-a deixar o lago Jamuna e voltar com sua família à ilha Ramanaka. Assim, terminamos o resumo desse capítulo e vamos para o verso 1. Shukadeva Goswami disse: o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, vendo que o rio Jamuna fora contaminado pela serpente negra Kalia, desejou purificar o rio, e por isso o Senhor baniu-o de lá. O rei Parikshit indagou: ó sábio erudito, explica, por favor, como a suprema personalidade de Deus castigou a serpente Kalia dentro das impenetráveis águas do Jamuna, e como que Kalia estivera vivendo ali por tantas eras. Ó Brahmana, a ilimitada suprema personalidade de Deus é livre para agir segundo seus próprios desejos. Quem poderia saciar-se de ouvir o néctar magnânimo dos passatempos que ele executou como um vaqueirinho em Vrindavana? Sri Shukadeva Goswami disse: dentro do rio Kalindi, Jamuna, havia um lago habitado pela serpente Kalia, cujo veneno ígneo constantemente aquecia e fervia suas águas. De fato, os vapores assim criados eram tão venenosos que as aves que voavam sobre o lago contaminado caíam dentro dele. O vento que soprava sobre aquele lago mortífero levava gotículas de água para a margem. Pelo simples contato com aquela brisa venenosa, toda a vegetação e criaturas da orla morriam. O Senhor Krishna viu a poluição que a serpente Kalia criara no rio Jamuna com seu poderosíssimo veneno. Visto que descera do mundo espiritual especificamente para subjugar demônios invejosos, o Senhor Krishna subiu sem demora ao topo de uma árvore kadamba muito alta e preparou-se para o combate. Ele apertou o cinto, bateu com a palma da mão nos braços e então saltou na água envenenada. Quando a suprema personalidade de Deus caiu no lago da serpente, as cobras dali ficaram agitadíssimas e começaram a respirar pesadamente, poluindo ainda mais com volumosa quantidade de veneno. A força da queda do Senhor dentro do lago fez com que este transbordasse por todos os lados, e medonhas ondas venenosas inundaram as terras circunjacentes até a distância de 100 arcos. Contudo, isto não é nada espantoso, pois o Senhor Supremo possui força infinita. Krishna começou a se divertir no lago de Kalia como um grandioso elefante, girando seus poderosos braços e fazendo a água ressoar de várias maneiras. Ao ouvir estes sons, Kalia entendeu que alguém estava invadindo seu lago. Sem poder tolerar isto, a serpente logo apareceu.
Kaliya viu que Sri Krishna, trajado em roupas de seda amarela, era muito delicado. Seu corpo atrativo brilhava como uma nuvem branca resplandecente. Seu peito trazia a marca de Srivatsa, seu rosto mostrava um belo sorriso e seus pés assemelhavam-se ao vertícilo de uma flor de lótus. O Senhor brincava destemidamente na água. Apesar de sua maravilhosa aparência, o invejoso Kaliya, com muita fúria, picou-lhe o peito e depois envolveu-o por completo em seus anéis. Quando os membros da comunidade dos vaqueiros, que haviam aceitado Krishna como seu mais querido amigo, viram-no envolvido nos anéis da serpente, imobilizado, ficaram muito perturbados. Eles tinham oferecido tudo a Krishna, seu próprio eu, suas famílias, sua riqueza, esposas e todos os prazeres. Ao verem o Senhor nas garras da serpente Kaliya, sua inteligência ficou transtornada devido ao pesar, lamentação e medo, e desse modo caíram ao chão. Com grande aflição, as vacas, touros e novilhas chamavam lastimosamente por Krishna. Fixando os olhos nele, ficaram imóveis e amedrontados, como que prontos para chorar, mas chocados demais para derramar lágrimas. Na área de Vrindavana, apareceram então todas as 3 classes de presságios assustadores: os presságios na terra, os no céu e os no corpo das criaturas vivas, que anunciavam perigo iminente. Ao verem os inauspiciosos presságios, Nanda Maharaja e os outros vaqueiros ficaram assustados, pois sabiam que naquele dia Krishna fora apacentar as vacas sem seu irmão mais velho, Balarama. Porque haviam dedicado suas mentes a Krishna, aceitando-o como sua própria vida, eles desconheciam seu magnífico poder e opulência. Então, concluindo que os presságios inauspiciosos indicavam que Krishna encontrara a morte, ficaram oprimidos pelo pesar, lamentação e temor. Todos os habitantes de Vrindavana, incluindo as crianças, mulheres e anciãos, pensavam em Krishna como uma vaca pensa em seu bezerrinho indefeso. E por isso, aquelas pobres pessoas aflitas saíram correndo da aldeia com a intenção de encontrá-lo. O Supremo Senhor Balarama, o mestre de todo o conhecimento transcendental, ao ver os residentes de Vrindavana em tal aflição, sorriu, mas não disse nada, pois compreendia o poder extraordinário de seu irmão mais novo. Os residentes de Vrindavana precipitaram-se em direção das margens do Jamuna em busca de seu queridíssimo Krishna, seguindo o caminho marcado por suas pegadas, que tinham os sinais singulares da personalidade de Deus. As pegadas do Senhor Krishna, o mestre de toda a comunidade pastoril, tinham as marcas da flor de lótus, do grão de cevada, do aguilhão para tanger elefantes, do raio e da bandeira. Meu querido rei Parikshit, ao verem suas pegadas no caminho, junto com as marcas dos cascos das vacas, os residentes de Vrindavana puseram-se a correr a toda a velocidade. Enquanto corriam ao longo do caminho rumo à beira do rio Jamuna, viram de longe que Krishna estava no lago, imobilizado nos anéis da serpente negra. Viram ainda que os vaqueirinhos achavam-se inconscientes e que os animais,
postados por todos os lados, chamavam por Krishna. Vendo tudo isto, os residentes de Vrindavana foram dominados pela angústia e confusão. Quando as jovens gopis, cujas mentes estavam sempre apegadas a Krishna, o ilimitado Senhor Supremo, viram que ele estava agora em poder da serpente, lembraram-se de sua amorosa amizade, seus olhares sorridentes e suas conversas. Queimando devido ao grande sofrimento, viram o universo inteiro como que vazio. Embora as gopis mais velhas sofressem tanto quanto ela e derramassem uma enchente de lágrimas de dor, elas tinham de se esforçar para deter a mãe de Krishna, cuja consciência estava 100% absorta em seu filho. Postadas como cadáveres, com os olhos fixos no rosto de Krishna, estas gopis se revezavam em narrar os passatempos do querido de Vraja. O Senhor Balarama viu então que Nanda Maharaja e os outros vaqueiros que haviam dedicado suas próprias vidas a Krishna preparavam-se para entrar no lago da serpente. Visto ser a suprema personalidade de Deus, o Senhor Balarama conhecia muito bem o poder verdadeiro do Senhor Krishna e por isso os conteve. O Senhor permaneceu algum tempo dentro dos anéis da serpente, imitando o comportamento de um mortal qualquer. Mas, ao compreender que as mulheres, crianças e outros moradores de sua aldeia de Gokula sofriam aguda aflição por causa de seu amor por ele, que era seu único abrigo e meta na vida, ele ergueu-se de imediato das garras da serpente Kaliya. Seus anéis, atormentados devido à expansão do corpo do Senhor, Kaliya soltou. Com grande ira, a serpente então ergueu bem alto seus cabelos e ficou parada, respirando pesadamente. Suas narinas pareciam recipientes para cozinhar veneno, e seus olhos arregalados pareciam tições. Desse modo, a serpente olhava para o Senhor. Repetidas vezes, Kaliya lambia os lábios com suas línguas bifurcadas, enquanto fitava Krishna com um olhar cheio de terrível fogo venenoso. Mas Krishna travessamente o rodeava, assim como Garuda brinca com uma serpente. Em resposta, Kaliya também se movia ao redor à procura de uma oportunidade para picar o Senhor. Tendo esgotado severamente a força da serpente com seu giro implacável, Sri Krishna, a origem de tudo, empurrou para baixo os ombros erguidos de Kaliya e subiu em suas largas cabeças serpentinas. Então, com seus pés de lótus muito avermelhados por tocar as numerosas joias sobre as cabeças da serpente, o Senhor Sri Krishna, o mestre original de todas as belas artes, começou a dançar. Ao verem a dança do Senhor, seus servos nos planetas celestiais, os Gandharvas, os Siddhas, os sábios, os Charanas e as esposas dos semideuses, de imediato foram lá. Com grande prazer, eles começaram a acompanhar sua dança, tocando tambores tais como mridangas, panavas e anakas, e também a oferecer canções, flores e orações. Meu querido rei, Kaliya tinha 101 cabeças proeminentes, e quando uma delas não queria curvar-se, o Senhor Sri Krishna, que inflige punição aos malfeitores cruéis, esmagava aquela cabeça obstinada
atingindo-a com seus pés. Então, quando se iniciaram as convulsões de sua morte, Calia começou a girar suas cabeças e a vomitar sangue medonho de suas bocas e narinas. Desse modo, a serpente experimentou dor e misérias extremas. Deixando escorrer um refúgio venenoso de seus olhos, Calia ocasionalmente ousava erguer uma de suas cabeças, que respirava com muita dificuldade devido à ira. Então o Senhor dançava sobre ela e a subjugava, forçando-a com seu pé a curvar-se. Os semideuses aproveitavam cada uma destas exibições como uma oportunidade de adorar a ele, a original personalidade de Deus, com chuvas de flores. Meu querido rei Parikshit, a admirável e poderosa dança do Senhor Krishna pisoteou e quebrou todos os 1000 capelos de Calia. Então a serpente, vomitando muito sangue de suas bocas, enfim, reconheceu que Sri Krishna era a eterna personalidade de Deus, o Mestre Supremo de todos os seres móveis e inertes, Sri Narayana. Desse modo, em sua mente, Calia refugiou-se no Senhor. Quando as esposas de Calia viram como a serpente ficara tão exausta, devido ao peso excessivo do Senhor Krishna, que transporta o universo inteiro em seu abdômen, e como os capelos de Calia, em forma de sombria, foram espancados pelo bater dos calcanhares de Krishna, elas sentiram grande aflição. Com suas roupas, adornos e cabelo em desalinho, elas aproximaram-se da eterna personalidade de Deus. Com suas mentes muito perturbadas, aquelas senhoras santas puseram seus filhos diante delas, e então prostraram-se ante o Senhor de todas as criaturas, estirando seus corpos no chão. Elas desejavam a liberação de seu marido pecador e o abrigo do Senhor Supremo, que concede o abrigo último, e assim, de mãos postas em súplica, aproximaram-se dele. As esposas da serpente Calia disseram: o castigo a que este ofensor foi submetido, sem dúvida é justo. Afinal, encarnastes neste mundo para subjugar os invejosos e cruéis. Sois tão imparcial que julgais com equanimidade vossos inimigos e vossos próprios filhos, pois quando impondes um castigo a um ser vivo, sabeis que é para o seu benefício último. O que fizestes aqui é, na verdade, misericórdia para nós, pois o castigo que infliges aos perversos, com certeza erradica toda a contaminação deles. De fato, porque esta alma condicionada, nosso marido, é tão pecador que chegou a assumir o corpo de uma serpente, vossa ira para com ele, obviamente, deve ser vista como misericórdia. Será que nosso marido executou austeridades aprimoradas numa vida anterior, com sua mente de livre orgulho e pleno de respeito pelos outros? É por isso que estáis satisfeito com ele? Ou será que em alguma existência anterior, ele, com compaixão por todos os seres vivos, executou esmeradamente os deveres religiosos, e é por isso que vós, a vida de todos os seres vivos, estáis agora satisfeito com ele? Ó Senhor, não sabemos como a serpente Calia logrou esta grande oportunidade de ser tocado pela poeira de vossos pés de lótus. Com este objetivo, a deusa da fortuna executou austeridades por séculos,
abandonando todos os outros desejos e fazendo votos austeros. Aqueles que conseguiram a poeira de vossos pés de lótus jamais desejam a realeza celestial, soberania ilimitada, a posição de Brahma ou domínio sobre a terra. Eles não se interessam nem pelas perfeições da yoga, nem pela própria liberação. Ó Senhor, embora tenha nascido no modo da ignorância e seja controlado pela ira, este Kaliya, o rei das serpentes, conseguiu o que outros têm dificuldade em conseguir. Almas corporificadas que estão cheias de desejos e que por isso divagam no ciclo de nascimentos e mortes, podem ter todas as bênçãos manifestadas diante de seus olhos, pelo simples fato de receberem a poeira de vossos pés de lótus. Oferecemos nossas reverências a vós, a suprema personalidade de Deus. Embora estejais presente nos corações de todos os seres vivos como a superalma, sois onipenetrante. Embora sejais o refúgio original de todos os elementos materiais criados, existes antes da criação deles. E embora sejais a causa de tudo, sois transcendental a toda causa e efeito materiais, por serdes a alma suprema. Reverências a vós, a verdade absoluta, que sois o reservatório de toda a consciência e potência transcendentais, e o possuidor de ilimitadas energias. Embora completamente livre de qualidades e transformações materiais, sois o original agente motriz da natureza material. Reverências a vós, que sois o próprio tempo, o abrigo do tempo e a testemunha do tempo em todas as suas fases. Sois o universo e também seu observador separado. Sois seu Criador, bem como a totalidade de todas as suas causas. Reverências a vós, que sois a alma original dos elementos físicos, do substrato sutil da percepção, dos sentidos, do ar vital, da mente, da inteligência e da consciência. Em virtude de vosso arranjo, as almas espirituais infinitesimais erroneamente se identificam com os três modos da natureza material, e dessa maneira a percepção que elas têm de seu verdadeiro eu fica encoberta. Oferecemos nossas reverências a vós, o ilimitado Senhor Supremo, o supremamente sutil, a onisciente personalidade de Deus, que estais sempre fixo em transcendência imutável, que sancionais as opiniões contraditórias das diferentes filosofias, e que sois o poder mantenedor das ideias expressas e das palavras que as exprimem. Oferecemos nossas reverências repetidas vezes a vós, que sois o fundamento de toda evidência autorizada, que sois o autor e fonte última das Escrituras reveladas, e que vos manifestastes naqueles textos védicos que estimulam o gozo dos sentidos, bem como naqueles que estimulam a renúncia ao mundo material. Oferecemos nossas reverências ao Senhor Krishna e ao Senhor Balarama, os filhos de Vasudeva, bem como ao Senhor Pradyumna e ao Senhor Aniruddha. Oferecemos nossas reverências ao Mestre de todos os santos devotos de Vishnu. Reverências a vós, ó Senhor, que manifestais diversas qualidades materiais e espirituais. Disfarçai-vos com as qualidades materiais, no entanto,
o funcionamento dessas mesmas qualidades materiais, em última análise, revela vossa existência. Estais à parte das qualidades materiais como uma testemunha, e só podeis ser conhecido na íntegra por vossos devotos. Ó Senhor Ishikesha, amo dos sentidos, por favor, deixai-nos oferecer reverências a vós, cujos passatempos são inconcebivelmente gloriosos. Pode-se inferir vossa existência devido à necessidade de haver um Criador e revelador de todas as manifestações cósmicas. Porém, embora vossos devotos possam compreender-vos dessa forma, para os não devotos permaneceis silencioso, absorto em autossatisfação. Referências a vós, que conheceis o destino de todas as coisas, superiores e inferiores, e que sois o regulador e dirigente de tudo o que existe. Sois distinto da criação universal. Ainda assim, sois o fundamento sobre o qual se desenvolve a ilusão da criação material, bem como a testemunha desta ilusão. De fato, sois a causa fundamental do mundo inteiro. Ó Senhor onipotente, embora não tenhais razão alguma para vos envolverdes em atividade material, ainda assim ages através de vossa potência eterna do tempo para providenciar a criação, manutenção e destruição deste universo. Fazeis isto despertando as funções distintas de cada um dos modos da natureza, as quais, antes da criação, jazem dormentes. Através de vosso simples olhar, executais perfeitamente todas essas atividades de controle cósmico, com uma divertida disposição de ânimo. Portanto, todos os corpos materiais dentro dos três mundos, os que são pacíficos no modo da bondade, os que são agitados no modo da paixão e os que são tolos no modo da ignorância, são criações vossas. No entanto, aquelas entidades vivas, cujos corpos estão no modo da bondade, são especialmente queridas a vós, e é para mantê-las e proteger seus princípios religiosos que agora estáis presente na terra. Ao menos uma vez, o amo deve tolerar uma ofensa cometida por seu filho ou súdito. Ó Suprema Alma Pacífica, deveis, pois, perdoar a nosso tolo marido, que não compreendeu quem sois. Ó Senhor Supremo, por favor, sede misericordioso. É adequado que os santos sintam compaixão de mulheres como nós. Esta serpente está prestes a abandonar a vida. Por favor, devolvei nosso marido, que é nossa vida e alma. Agora, por favor, dize a nós, vossas servas, o que devemos fazer. Com certeza, quem executa a vossa ordem com fé, livra-se automaticamente de todo o medo. Então, Shukadeva Goswami disse, louvado dessa maneira pelas Nagapatinas, a Suprema Personalidade de Deus soltou a serpente Kaliya, que caíra inconsciente, com suas cabeças contundidas pelo bater dos pés de lótus do Senhor. Kaliya, aos poucos, recuperou sua força vital e funções sensoriais. Então, respirando ruidosamente e com muita dor, a pobre serpente dirigiu-se ao Senhor Krishna com humilde submissão. A serpente Kaliya disse, nosso próprio nascimento como serpente fez-nos invejosos, ignorantes e sempre irados. Ó meu Senhor, é tão difícil para as pessoas abandonar sua natureza condicionada.
devido à qual elas se identificam com o que é irreal. Ó Criador Supremo, sois vós que gerais este universo, composto do arranjo variado dos modos materiais, e neste processo manifestais vários tipos de personalidades e espécies, variedades de força sensorial e física, e variedades de mães e pais com variadas mentalidades e formas. Ó Suprema Personalidade de Deus, dentre todas as espécies existentes em vossa criação material, nós, as serpentes, somos, por natureza, sempre enfurecidos, visto que nos encontramos assim iludidos por vossa energia ilusória, que é muito difícil de abandonar. Como podemos abandoná-la por nós mesmos? Ó Senhor, já que sois o onisciente Senhor do universo, sois a verdadeira causa da libertação da ilusão. Por favor, providenciai para nós qualquer coisa que considereis conveniente, seja misericórdia, seja punição. Shukadeva Goswami disse, após ouvir as palavras de Kaliya, a Suprema Personalidade de Deus, que estava encenando o papel de um ser humano, respondeu, ó serpente, não podes mais permanecer aqui. Volta agora mesmo para o oceano, acompanhado de teu cortejo de filhos, esposas, parentes e amigos. Deixa que este rio seja desfrutado pelas vacas e seres humanos. Se um mortal se lembrar atentamente da ordem que dei a ti de deixar Vrindavana e ir para o oceano e narrar essa história ao nascer e pôr do sol, jamais terá medo de ti. Se alguém se banhar neste lugar onde realizei meus passatempos e oferecer a água deste lago aos semideuses e a outras personalidades adoráveis, ou se alguém observar um jejum e adorar e lembrar a mim da maneira conveniente, com certeza se livrará de todas as reações pecaminosas. Por temor a Garuda, deixaste a ilha de Ramanaka e vieste refugiar-te neste lago. Mas porque agora estás marcado com as minhas pegadas, Garuda não mais tentará comer-te. Então, Shukadeva Goswami continuou, meu querido rei, tendo sido libertado pelo Senhor Krishna, cujas atividades são maravilhosas, Kaliya juntou-se às suas esposas para adorá-lo com grande júbilo e reverência. Kaliya adorou o Senhor do Universo, oferecendo-lhe primorosas roupas, junto com colares, joias e outros ornamentos valiosos, perfumes e ungüentos maravilhosos, e uma guirlanda de flores de lótus. Tendo assim satisfeito o Senhor, cuja bandeira tem o emblema de Garuda, Kaliya sentiu-se satisfeito. Após receber a permissão do Senhor para partir, Kaliya circunjurou e ofereceu-lhe reverências. Então, levando suas esposas, amigos e filhos, foi para sua ilha no mar. No mesmo momento em que Kaliya partiu, o Jamuna de imediato recuperou sua condição original, livre de veneno e repleto de água nectária. Isto aconteceu pela misericórdia da Suprema Personalidade de Deus, que estava manifestando uma forma semelhante à humana para desfrutar seus passatempos. Então aqui encerramos, esse capítulo 16 do canto 10, esses passatempos aqui, do senhor Kaliya, essa serpente é maravilhoso, e também as orações das esposas,
de Kaliya são assim, bem assim, com conhecimento bem aprimorado, explicando assim como Krishna ele é o Senhor, né, de toda a existência, de tudo que acontece, de como as entidades vivas ficam, né, esquecidas e perdidas nesse mundo material quando não estão vivendo, né, em relação a ele, e também até mesmo em Vrindavana, quando há esse sentimento de aflição, né, de dor, assim, porque eles pensam que Krishna vai, né, abandonar o corpo. Tudo isso aí, como Vrindavana tem uma natureza absoluta, tanto a afeição quanto, né, a agonia ou a aflição em relação a Krishna manifestam essa natureza transcendental de bem-aventurança. Então Krishna executa esses passatempos que aparentemente ele vai perder a vida, né, para estimular o coração dos devotos a um estágio de bem-aventurança ainda maior. Temos que entender isso também, né? Quando Krishna manifesta a sua ira ou corrige algum demônio ou algum devoto, isso é sempre para o benefício deles. Tudo que Krishna faz é o bem supremo. Não tem assim que Krishna tem raiva de você e que vai te julgar e que vai te dar uma punição assim para você se dar mal. Não é assim. Tudo que Krishna ou seus devotos puros fazem é como uma maldição, como a gente pode ver lá com Narada Muni, né, no comecinho, com as árvores de Amala Arjuna, né, os dois semideuses. Quando eles receberam a punição, era para, no final, ver Krishna e se libertar completamente. Assim também, quando Krishna veio e castigou Kaliya, né, as esposas dele mesmo argumentaram, será que Kaliya fez alguma atividade assim, tão piedosa que agora ele está recebendo os seus pés de lótus sob a sua cabeça, né? Mesmo que fosse de uma forma, vamos dizer assim, agressiva, mas através do pisotear de Krishna na cabeça dessa serpente que aparentemente era assim um ser assim dos mais terríveis, né, amedrontadores do universo. Mesmo assim, a serpente se purificou completamente. E no final, né, como sempre nas histórias de Krishna, mesmo os demônios são favorecidos, e aí as serpentes, né, as esposas de Kaliya fizeram essas orações maravilhosas que a gente tem, porque é uma forma de você se aprofundar tanto no sentimento de Krishna, no entendimento de que Krishna é Deus, que isso tem que ser absorvido pela sua mente, né? Tudo isso, todas essas orações têm que entrar, vamos dizer assim, no seu subconsciente e ficar ali armazenado como uma certeza absoluta. Porque o ser humano em si, como bem sabemos dentro da ciência, né, psicológica, tudo aquilo que você acredita, que você acumulou durante a sua vida como um sistema de crenças, né, ou dogmas, isso aí faz você ver a vida do jeito que foram, né, impostos esses valores na sua consciência humana. E daí quando você começa a estudar os passatempos de Krishna, e isso vai se tornando a sua verdade, porque é a verdade absoluta, como Krishna está explicando aqui no Bhagavad Gita e no Bhagavatam, acaba que você vai vivendo uma vida divina. No começo, há uma dificuldade de se desapegar da matéria, de se libertar das crenças falsas que foram impostas, né, por um sistema negativizado ou desespiritualizado. Desde criança, né, fomos induzidos a certos valores que chega uma hora que você começa a tirar tudo isso e começa a colocar a sua fé, a sua rendição a Krishna, entendendo que Ele é Deus, e ao estudar, né, esses passatempos aqui, tudo fica assim impregnado na sua mente e naturalmente esse amor, né, que é qualificado, é estimulado pelo estudo, né, dessas escrituras ou narrações dos devotos puros, das instruções de Deus, você acaba atingindo um patamar de consciência onde Krishna vai se realizar para você de uma forma maravilhosa. E aqui, né, vimos aqui que Krishna ele está sempre protegendo os seus devotos. Então, ao ver que essa serpente, né, Kaliya, estava envenenando o Jamuna, né? O Jamuna está dentro de Vrindavana.
Imagina, nada em Vrindavana pode ser tocado por elementos, né, pecaminosos ou perniciosos, ou venenosos aqui no caso. Então Krishna imediatamente tomou ação para retirar esse demônio, né, de Vrindavana, porque Vrindavana tudo é puro. Se você está na consciência de Vrindavana, rendido aos pés de lótus de Krishna, qualquer situação negativa, qualquer demônio que tente atacar a sua condição mais purificada ou santificada de ser, né? Quando você realmente está rendido a Krishna, Krishna de dentro do coração destrói tudo aquilo que está envenenando a sua consciência espiritual. Então essa é a narrativa aqui desse capítulo, né? Qualquer um pode entender, né? E também Baladeva impede assim que nós tentemos, né, tomar atitudes que às vezes, né, como você vai combater um demônio desse que tem uma força tão superior a você, mas você entende que estando rendido a Krishna, você é mais poderoso que qualquer ser assim, dito negativo que tenha poderes assim, imensos. E Baladeva assim, acalmou os vaqueiros, né, os gopas de entrar na água do rio, porque Baladeva é a força suprema, é o poder supremo de Krishna, falando assim, fica tranquilo aí que Krishna vai resolver essa questão, né? E aí, naquela ansiedade, naquele medo, porque essa situação que os devotos sentem de medo de Krishna é porque eles não entendem que Krishna é Deus. Porque, como sempre dizemos aqui, se você souber que Krishna é Deus, você não vai ter uma afeição por ele como uma pessoa comum. Você vai ter um aspecto mais reverencial, mais de respeito, né? Mas em Vrindavana, a relação com Krishna é em nível de igualdade ou de superioridade, como são os pais de Krishna, os amigos. E nessa situação eles sabem que Krishna é um ser assim, super especial, mas eles não entendem muito bem assim, esse aspecto de Krishna como Deus, né? Então essa é a característica de Vrindavana, onde Krishna manifesta a sua doçura. Dizem que, né, a doçura é mais difícil de compreender do que a opulência de Deus. E aqui nesses passatempos que estamos aprendendo, a gente começa a entender a doçura de Krishna, de como os devotos estão junto dele e que mesmo ele fazendo essas atividades assim maravilhosas, mesmo assim, quando ele volta para Vrindavana, tudo parece que está normal e todo mundo trata Krishna como esse centro de amor supremo. E essa é a natureza que o nosso coração tem que atingir, né? Amor incondicional pelo Senhor Krishna e amá-lo dessa forma que ele gosta, como um amigo, né? Como um parente, dessa forma, né? Você começar a caminhar com Krishna nesse mundo, no mundo espiritual, como um querido amigo. Não, Krishna não quer ser assim, esse Deus que você fica adorando, mas acabamos, né, adorando a Deus aqui no mundo material, porém vamos desenvolvendo através dessa adoração um amor de compreensão da energia de Vrindavana, e quando sairmos desse mundo material, se estivermos situados nessa condição de conceber, né, Krishna como um amigo, assim, não como Deus, né, temos que chegar a esse ponto de perceber Deus como um ser simples como ele deseja ser reconhecido, e dessa forma, entrando nessa consciência de Vrindavana, quando abandonamos esse corpo material, voltamos para o mundo de Krishna, conforme ele está manifestando nesses passatempos aqui. Por isso é muito importante você se absorver sempre nos passatempos de Krishna, e por isso que ele nos deixou essa literatura do Srimad Bhagavatam, através, né, de uma encarnação literária dele, que era o Senhor Vyasadeva. Krishna está fazendo tudo, ele está arrumando tudo perfeito para que a alma se estabeleça em sua posição original como servo eterno de Krishna e pratique o Sanatana Dharma, né, o dever eterno da alma, que você já se
reconhece, né? Você já se desidentifica desse corpo material, dessa mente sutil, e passa a viver na plataforma da alma, do espírito, daquilo que você é. Essa é toda a tentativa de Krishna e dos mestres espirituais que estão aqui arduamente tentando nos ensinar, né? Para que nós saiamos desses modos da ignorância e da paixão e nos situemos na bondade, né? Até ir para o nível da bondade purificada, onde vamos viver nesse mundo como um devoto de Krishna, né? Um devoto puro também de Krishna, e assim internamente viver de tal maneira que não tenhamos nada mais a ver com esse mundo material, né? Como se diz, né? Estou nesse mundo, mas não sou desse mundo. Você vai alcançar isso, essa percepção espiritual. E para isso você tem que dedicar cada dia seu com essa consciência plena, né? Cantando os santos nomes de Krishna, o Mahamantra Hare Krishna, e se absorvendo nos passatempos e instruções do Senhor Krishna. Então, também as orações fazem parte do Sri Krishna Sankirtana, né? Do serviço devocional. Então, está sempre lendo essas orações e, ao mesmo tempo, né, fazendo como um reflexo no seu interno para oferecer a Deus também. Então, são orações poderosíssimas. E aqui vemos, né, uma bela manifestação da inteligência dessas mulheres que eram serpentes, né? E a gente julga assim, essas serpentes são só gente do mal, mas você vê o conhecimento delas aqui manifestando, né, essas orações, que também tem o poder de Krishna em seus corações para que elas falassem de uma maneira tão esmerada, né, ou exuberante, e entendendo que a natureza desses seres, né, serpentes, assim, eles têm, né, o ego muito falso, né? São seres feitos, vamos dizer assim, de veneno mental. E aí eles querem, né, ocupar a Vrindavana de qualquer maneira, mas Krishna não vai deixar ninguém ficar em Vrindavana com falso ego ou querendo mostrar poder, né, de domínio. Então, dessa forma também, né? E aqui também fala que Kaliya, ele veio para o rio Jamuna exatamente porque Garuda, que é o pássaro transportador do Senhor Vishnu, né, é o pior inimigo de Kaliya. E ele, com medo, veio para Vrindavana. Isso aí também tem uma simbologia, né? Porque não adianta você se refugiar em Krishna com medo de alguma coisa, porque se você tenta ficar com Krishna em Vrindavana, mas a sua natureza é venenosa, não adianta. Então Krishna não vai aceitar essa condição. Aí só depois que Kaliya se rendeu realmente a Krishna, ele falou assim, tudo bem, eu vou perdoar o que você fez aqui, mas você volta lá para o seu reino, lá para aquela ilha lá daquele oceano lá, e ali você tenta se purificar antes de vir para cá, né? Ou então vive essa vida como serpente, se purifica e depois você volta aqui para participar dos meus passatempos em Vrindavana. É dessa maneira que esse capítulo, né, nos aprofunda no conhecimento espiritual e que é muito belo. Então temos que ler assim, muitas vezes esses passatempos de Krishna. Deve ser a nossa leitura, né, diária, ou como fala assim, né, livro de mesa. Leia todos os dias um capítulo desse, à noite, antes de adormecer, né? Srila Prabhupada, ele antes de escrever, né, esse 10º canto, que ele faleceu no 13º, como dissemos, ele escreveu um livro, né, o livro de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, e nesse livro ele resumiu de uma forma muito bacana. E todos os dias você pode pegar esse livro e ler uma historinha de Krishna e depois ir para a cama, dormir, mas ler com essa devoção, com esse entendimento de quem é Krishna, né? Não assim um livro que é uma historinha humana, não é isso. Entenda que ali é Vrindavana, que é o local mais elevado do universo e que enquanto Krishna esteve aqui nessa Vrindavana, ele manifestou perfeitamente os seus passatempos, porém
né, como ele veio aqui na Terra para tirar os demônios e restabelecer, né, os princípios religiosos e também para dar prazer aos devotos, naturalmente as forças contrárias à espiritualidade, né, a Deus, queriam matá-lo. Mas aqui, nesses passatempos, é mostrado que é impossível matar Deus. Como assim matar Deus? Tudo é Deus, então Deus vai matar Deus? É impossível, né? Todo o poder que todo mundo tem, por mínimo ou máximo que seja, é dado de presente para nós. Não podemos fazer nada sem a misericórdia divina. E se você entende isso, que você tem todo o poder do mundo se você está com Deus, e você também não tem nenhum poder se você acha que você é um falso ego e que tem algum poder. E aí Kaliya, que expressava esse falso ego assim, imenso, você vê, Krishna foi, e ele brinca assim, né? Ele brinca, mas ao mesmo tempo ele está abençoando Kaliya, pisando em seus, né, capelos, e as esposas de Kaliya puderam perceber, né? Além da ira de Kapila, elas puderam perceber que ele estava recebendo uma bênção, e aí ele foi, né, iluminado, se rendeu a Krishna e compreendeu, né? Krishna se revelou para ele como Deus, ele compreendeu isso e imediatamente aceitou as ordens de Krishna e voltou para a sua morada lá original, que se chamava, né, Ramanaka. Ok? Então espero que vocês tenham gostado, né? Meditem nesse passatempo, porque Krishna está falando aqui, né? Sempre que você medita nesses passatempos, você recebe assim, revelações espirituais e créditos para a alma que são inimagináveis, né? Às vezes estamos buscando vantagens em obter tantas coisas materiais, mas Krishna fala que as vantagens reais do espírito você obtém quando você faz um esforço, um sacrifício, uma austeridade de estudar esses passatempos. Certo? Então você pode ter certeza que você está avançando espiritualmente ao se absorver nessas maravilhosas atividades do Senhor Krishna. Ok? Então, todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna Gauranitai, ao Mahamantra Hare Krishna, a Srila Prabhupada, a todos os devotos reunidos. Haribol.